colocamos o calcador de zíper. Agora a gente vai colocar bem rentezinho aqui agora o tecido. Vamos colocar aqui no nosso, vamos mudar aqui, vamos colocar o nosso zíper. Um retrocesso e vamos colocar aqui, segurando o zíper, a parte principal do forro com a manta, tá? E o forro. Diminuir a pressãozinha aqui, porque para não a gente não se perder. Aqui. Vamos devagarinho para não fugir, porque estamos costurando, na verdade, uma camada, 2 camadas, 3 camadas, 4 camadas. Se sobrar tecidos, lateralzinho, sempre aqui, a gente vai arrumandinho na hora da costura para não ter excesso de sobra de material. Quando a gente estiver chegando aqui perto ao finalzinho do zíper, ele está aqui com o puxadorzinho aqui, a gente, para não quebrar a agulha, a gente passa lá para trás, senão você vai acabar quebrando a tua agulha, tá? Deixa eu passar ele para cá, que ele é de metal. Puxa aqui. Puxamos aqui. Vamos ver se eu consigo puxar ele pra cá agora. Ó, só pra gente terminar essa parte aqui, tá? Aqui, abaixamos e continuamos o nosso trabalho. Vamos dar um retrocesso para dar um finalzinho de um acabamentinho melhor. Tiramos aqui, ele vai ficar com o zíper assim. Fechamos aqui, ó. Quando a gente faz outros modelos de nécessaire, a gente libera 2 partes. Mas como esse tem acabamento em viés, então vamos ter que trabalhar com esse excesso de material aqui, tá? Agora a gente vai trabalhar por esse lado aqui. Eu vou colocar o forro, mas a gente vai ter que ter um cuidado especial para não embolar agora na hora da costura, tá, gente? Então, agora colocamos um lado, agora a gente vai ter que repetir o outro lado, certo? Tá colocadinho um lado, agora a gente vai colocar outro lado. Então, vai ficar frente desse trabalho com frente do tecido principal. Lembrando que já tá colocado o forrinho dessa peça. Agora, a gente vai fazer aqui. Para ficar bem firminho, o certo agora, para quem não tem firmeza, é passar bem esse tecido, porque senão, na hora de abrir o zíper, ele vai grudar aqui, sempre gruda o forro na hora que você puxa o zíper aqui. Então, a gente tem que puxar bem pra cá, tá? Puxa bem pra cá. Eu vou colocar uma agulhinha aqui só pra eu fazer a segunda etapa ali. Daí, depois, eu troco o calcador de novo e eu faço o acabamentinho aqui, tá? Esse acabamentinho aqui. Então, colocamos esse aqui, tá? Vamos colocar a parte menor em cima, frente com frente, colocamos em cima aqui. Lembrando que aqui é menor, mas a gente tem que pegar como base essa parte aqui. Vamos por rente
ao zíper e rente a essa parte que é aqui, ó, tá? Bem rente, vai ficar assim. Bem rente, tá, gente? Vamos colocar aqui. Se você não tiver firmeza, vamos colocar um alfinete aqui só para segurar. E agora a gente vai colocar o nosso forro do lado de cá, de frente com frente. Vamos colocar para cá, marcando. É como se fosse um sanduíche. Então, vai ficar forro, forro, tecido principal, tá? Todos marcadinho, bem aqui no cantinho. Marcamos aqui e vamos passar uma costurinha aqui. Bem certinho, para dar um acabamento bem bonito. Não é porque você tá aprendendo que você já pode fazer umas pecinhas assim já para ganhar um dinheirinho. Tem necessaire mais fácil? Tem necessaire mais fácil, sim. Eu posso ensinar vocês a necessaire básica, tá? Essa é uma necessaire que você vai usar, que vocês dizem que é uma necessaire fácil, mas é uma necessaire que vocês vão ver o acabamento dela na lateral, como ela vai ficar bonita. Ela não vai ficar uma necessaire reta e fina, ela vai ficar alinhada e larguinha, porque vai dar uma diferença de 5 centímetros pra gente fazer nossa caixinha de leite, tá? Eu vou agora passar a costurinha aqui, tá? Pra vocês verem como é que vai ficar. Lembrando de pegar todos os tecidos que a gente marcou, tá, gente? Vamos fazer aqui agora a costurinha, retrocesso e vamos devagarinho. Lembrando que você vai sentindo aqui a parte do zíper quando você tá com o calcador de zíper, tá? Automaticamente você já sente o ganchinho aqui, ó, porque a medida do calcador é certinha a medida do zíper, então ela não vai pegar em cima, tá? Vamos descendo devagarinho. Vamos descendo devagarinho e vamos marcando. Mais um pouquinho. Lembrando que o cursor tá aqui na ponta, vocês têm que lembrar que para não quebrar a agulha. Então, eu vou fazer mais um pouquinho aqui, vou parar e vou puxar o cursor lá para trás da nossa costura. Às vezes ele dá uma enroscadinha, mas é normal por causa do pezinho de máquina aqui. Puxei para trás, alinhavei ele aqui e puxei ele aqui. Vamos dar um retrocesso, tá? Vamos dar um retrocesso e vamos abrir. A nossa peça ficou assim, ó. Frente com frente, o zíper, o forro e o forro. Agora a gente pode ir lá na máquina, lá na nossa máquina, assentar bem essa peça aqui, tá? Assentamos aqui bem e passamos um pezinho de máquina pelo lado direito, passamos um pezinho de máquina, tá? Passamos o pezinho de máquina aqui certinho. Vamos passar com o pezinho, com o outro calcador, para ele ficar um pouquinho distante do nosso meio do zíper, tá? Vou trocar aqui o nosso calcadorzinho e já vejo. Marcamos
Passamos, aqui eu não vou passar, mas eu vou segurar bem certinho aqui com a mão. Aqui, segurar bem com a mão, para o forro ficar bem firme e ficar distante do zíper, tá? Mas vocês passem bem para ativar a manta, que daí ela, ativando a manta, ela gruda o forro na manta, tá, gente? Vou passar aqui para vocês verem o nosso pezinho de máquina aqui. Pezinho de máquina, pontinho normal. 45, 50, que é o preço ponto. Ó, peguei bem o pezinho da máquina, bem certinho, bem rente ao zíper. E lembrando de ir puxando o forro para ele ficar para trás da nossa medida, senão ele vai grudar. Aqui, puxamos ele para cá. Aqui e aqui. Agora a gente vai fazer aqui, ó, igual assim, tá? Agora a gente vai repetir desse outro lado aqui. Vamos puxar um pouquinho pra cá, pra não encostar o calcador no cursor. Vamos puxar bem pra trás. Aqui, medimos aqui bem o comecinho, um retrocesso e vamos devagarinho, puxando bem o zíper, puxando bem aqui o forro para não ficar grudado. Então, o nosso trabalhinho vai ficar assim. Acabamentinho lateral do zíper, acabamentinho lateral do forro, para não pegar o puxador aqui, tá? Agora, a gente vai pro terceiro passo, que é unir as pontas. Vamos unir essa ponta aqui, aqui, medindo aqui, vamos pôr uns alfinetes para ficar bem certinho. Vamos colocar uns alfinetinhos aqui. E vamos repetir o mesmo processo aqui com a parte do forro. Só que ao invés de fechar tudo esse aqui, no forro a gente vai fechar um tanto, vai deixar aberto um tantinho, retrocesso, e vai continuar e paramos aqui. Porque aqui a gente vai ter que deixar uma lateralzinha aberta pra gente poder virar a peça, tá? Pra gente trabalhar com a peça no lado direito, tá? Mas antes eu vou passar um pezinho de máquina aqui. E daí, as partezinhas que forem sobrando, não tem problema, porque a gente tira tudo por dentro depois, tá? Eu vou fechar esse ladinho aqui primeiro da manta e já mostro pra vocês como vai ficar.